A gente fala sobre economia, os preços dos alimentos caíram pela primeira vez desde julho de 2020, segundo os dados do IPCA 15, a prévia oficial da inflação. Essa queda, porém, ainda não vem sendo totalmente sentida pelos brasileiros. E a gente entrevista agora o professor de economia do IBMEC do Rio de Janeiro, economista da Orama, professor Alexandre Espírito Santo. Tudo bem, professor? Bem-vindo, como sempre, aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigado. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, professor, a gente tem, claro, uma gama muito grande de produtos e o IBGE faz, obviamente, o recorte, a média desses preços. Por que o consumidor ainda não sentiu totalmente essa redução de preços? Tem cadeias que ainda continuam muito pressionadas. De que forma é possível esperar o comportamento dos preços até o fim deste ano, pelo menos? Você está correto, né? O IBGE ele mede uma cesta de consumo das famílias. O número que saiu ontem, o IPCA 15, é uma prévia, né, do número final do IPCA. Foi um número, como vocês mencionaram, um número bastante bom em relação à queda de preços. A queda está começando a acontecer de forma mais importante. Antes ela estava concentrada em alguns produtos, mas agora também bateu no alimento, né? O grupo de alimentos teve uma queda, uma deflação de 0,47, o número, né, geral foi 0,37, mas eu penso que uma coisa importante da gente mencionar é que esse trimestre que acaba agora em setembro, nós vamos ter a maior deflação da nossa história, né, perto de 1%. Então, os preços estão gradativamente caindo, é natural que leve um tempo, né, porque a dinâmica da economia é muito complexa, mas a queda no preço dos alimentos, né, e assim como vem acontecendo nos transportes, alguns serviços também já foram captados quedas de preços, é bastante importante e é uma notícia positiva. Claro. Professor, o que permitiu essa queda de alguns alimentos, do preço de alguns alimentos? Porque alguns baixam, outros não, do que isso depende? E é uma queda que deve se sustentar? Alimentos é um grupo bastante complexo, porque você envolve commodities. A gente está vivendo um cenário global muito desafiador, especialmente não só por conta do que vinha acontecendo da pandemia, mas por causa da guerra na Ucrânia, né? Então, o preço de commodities agrícolas, foi muito afetado ali no início da guerra. E isso acaba transbordando, né, para a cadeia produtiva e, além disso, a gente, né, não pode desconsiderar os eventos, né, os efeitos do clima sobre os alimentos. De qualquer maneira, não havia até agora uma queda de preços de alimentos. Então, observar isso, o índice de difusão, que são aqueles itens que estão subindo de preço, ele está diminuindo. Ele chegou a ser a mais de 80% há poucos meses atrás. O número de ontem está em torno de 60%. Isso é bom. Tem menos produtos em alta de preço e o contágio, a inércia, ela acaba diminuindo. Então, os próximos meses provavelmente serão meses bons de inflação. Eu não tenho dúvida que o pior da inflação, no nosso caso, já aconteceu. Diferente lá de fora. Lá fora a inflação está muito, muito elevada. Nós aqui tínhamos uma inflação que estava beirando em 12 meses 12%, e agora a gente já está caminhando para o fim do ano para um número abaixo de 6%. O nosso número, a nossa projeção aqui do IPCA para 2022 está em 5,6%. E mais do que isso, no ano que vem, 2023, nossa projeção aqui na Orama é de 4,70%, já entra dentro da meta, o que é uma notícia muito, muito positiva. Então, a dinâmica dos preços está melhor. Sim. Professor, em relação aos combustíveis, os preços vão caindo, o etanol, por exemplo, já caiu de forma mais considerável, a gasolina também, o diesel agora, que vem tendo uma queda mais expressiva, mas a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, talvez uma dúvida de muita gente, os preços voltam aos patamares que estavam antes mesmo da pandemia, até mesmo antes da guerra na Ucrânia, ou não necessariamente? Isso depende também de uma cadeia produtiva, também de empresários, de comércio que fazem essa redução? Ótima essa pergunta. Primeira coisa, a gente precisa lembrar que o preço dos combustíveis depende
do preço do petróleo no mercado internacional. O petróleo é uma das principais commodities, né, de energia. Antes da guerra, o barril do petróleo estava em $70. Ele foi até próximo de 140. Isso levou no mundo inteiro uma alta expressiva no preço dos combustíveis, e aqui não seria diferente. Todavia, esse mesmo barril que estava perto de $140 e mais, tinham muitos analistas dizendo que no fim do ano estaria em 200, ele está hoje a $85. Ou seja, aquela alta expressiva que teve já entregou quase tudo, ou pelo menos grande parte. Isso permite que a Petrobras, né, entregue, né, reponha os preços para valores mais próximos daqueles que eram praticados. Ontem, nesse número de ontem, a gasolina e o álcool caíram em torno de 10%. E mais do que isso, existe um certo consenso de que o barril do petróleo não vai voltar a subir, a não ser que, infelizmente, haja uma crise muito, muito grave em relação à Rússia, né? Eu me refiro às recentes ameaças do Putin em relação à guerra, e isso poderia causar um crunch no mercado de petróleo mundial. E aí seria muito ruim. Admitindo que isso não aconteça, tomara que não aconteça, eu acredito que o preço dos combustíveis ele está chegando perto de um equilíbrio, né? Um pouquinho abaixo, a gasolina um pouquinho abaixo de 5, já é bastante razoável perto de um cenário de guerra. Ok. Professor Alexandre Espírito Santo, do IBMEC, do Rio de Janeiro, mais uma vez obrigado pela entrevista. Bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado, foi um prazer.